pessoal, eu estou aqui hoje com o professor José Moran, né, um espanhol que está aqui no Brasil já há muito tempo e que estuda sobre tecnologias, entre outros temas. Ele é doutor em comunicação pela USP e foi professor de novas tecnologias também na Universidade de São Paulo, um dos fundadores do projeto Escola do Futuro. Atualmente é professor de cursos híbridos e online sobre metodologias ativas com tecnologias digitais e também sobre como transformar nossas escolas para que se tornem inovadoras. É autor do livro A Educação que Desejamos, Novos Desafios e Como Chegar Lá e do blog Educação Humanista Inovadora, coautor dos livros Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora e Novas Tecnologias em Mediação Pedagógica e Educação à Distância, Pontos e Contrapontos. Hoje a gente vai falar especialmente sobre esse livro, Novas Tecnologias em Mediação Pedagógica, que é de autoria do professor José Moran, junto com o professor Marcos Mazeto e Marilda Aparecida Bermans. Obrigada, professor. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês. Eu vou começar perguntando de onde surgiu o interesse pelo tema? Eu me formei em comunicação, daí entrei na área de tecnologias e daí fui para a educação. Então comecei pelas tecnologias, entrei depois na tecnologia dentro, na sala de aula, depois no online, depois nos modelos híbridos, depois no ensino à distância e depois entrando mais com as metodologias ativas e chegando no currículo. Então o percurso vai da tecnologia ao currículo. E de que maneira a senhora acredita que a tecnologia pode contribuir para melhorar a qualidade da prática de sala de aula? Ela contribui, ela ajuda a transformar, mas a transformação mais profunda é feita pelo professor, pelo gestor, por todo o grupo, junto com os alunos e a comunidade. Então, ela amplia todo o potencial dos grupos que estão junto com os alunos, ela permite fazer coisas que às vezes só na sala de aula não são possíveis, ela traz, vamos dizer assim, todo o potencial do mundo, ela abre a escola para o mundo e traz o mundo para a escola. Então, ela sozinha não é transformadora, mas ela ajuda a transformar quem já está em transformação. Bem, eu diria que hoje tem dois grandes desafios para o uso da tecnologia na escola. Um tem a ver com infraestrutura, né? E o outro tem a ver com a formação dos professores. De que maneira a gente pode pensar na formação dos professores para que a gente consiga realmente trazer a tecnologia para a sala de aula? O professor está usando a tecnologia para o seu dia a dia. Normalmente todo professor tem um celular, mais ou menos conectado, mais ou menos moderno. Então ele usa as tecnologias de hoje. Mas a tecnologia para aprender e ensinar é uma outra camada. A tecnologia para a comunicação no dia a dia, ele já domina. Para ensinar ainda é novo. Então, e para ensinar ele tem que arriscar um pouco mais, tem que experimentar. Então o professor tem que sair um pouquinho da zona do conforto, da zona do uso, das tecnologias que sempre reforçavam o papel dele como mestre, para outro que ele fica lá no meio, ele fica orientando os alunos, em que o aluno é protagonista, em que ele tem que sair um pouquinho dessa ideia dele de ser o dono para a ideia de estar aprendendo junto. Então, mudar essa cultura é o que lhe vai permitir que ele aprenda. Se ele pode aprender desde cursos formais, formações específicas, o que é extremamente interessante, mas ele também tem a formação disponível hoje, muitos cursos online, gratuitos, muitos vídeos de como fazer. Se ele ele pergunta na internet, como é que eu faço isso? Como é que eu faço um mapa conceitual ou mental? Como é que eu trabalho uma aula invertida? Como é que eu trabalho por projetos? Ele tem uma série vamos assim, de passo a passo, de professores que relatam experiências. Então, se ele estiver assim, com essa atitude de querer aprender, ele tem onde aprender. Agora, se as escolas, secretarias, organizações que trabalham
com as escolas apoiando, eles fazem também formações específicas, ótimo, porque isso vai ajudar a acelerar o processo. Um dos desafios que alguns professores colocaram quando perguntaram é sobre a questão da gestão do tempo. Então, para você poder fazer uso de alguns tipos de materiais, você precisa gastar um tempo de organização e você às vezes tem um tempo restrito num ambiente, por exemplo, que a escola tenha disponível, e aqueles 50 minutos de aula acabam se passando muito rapidamente. Como é que a gente pode pensar numa maneira do professor administrar isso e não fazer com que isso seja um empecilho para ele fazer uso? A gente está caminhando para currículos em que os 50 minutos não sejam tão rígidos, em que a gente possa trabalhar com várias áreas de conhecimento, às vezes até professores programando assim atividades juntos. Mas enquanto for 50 minutos, por exemplo, uma parte do conteúdo que o professor explicava antes, o professor pode disponibilizar para que o aluno assista quando ele puder. Então, uma parte da informação que antes ele era o grande transmissor, ele pode deixar disponível antes e concentrar-se nesses 50 minutos para fazer uma ou duas atividades que caibam e que permitam a ação, mas também a reflexão. Então, é preferível fazer uma atividade só e depois ter tempo para visibilizar o processo, ou seja, ver o que aconteceu naquele tempo, do que fazer muitas coisas simultaneamente. Às vezes, é bom combinar também, em 50 minutos dá para fazer várias atividades simultaneamente, que chama-se rotação por estações. Você cria várias atividades em que os alunos vão circulando, mas para que faça sentido, às vezes você tem que planejar essas atividades em mais de uma aula. Faz uma parte numa aula hoje e faz outra na próxima aula, para que tenha tempo de aprofundar a atividade e a reflexão. Então, nem sempre uma unidade, um tema, uma pesquisa, um projeto, um jogo, vai ser todo feito numa única aula. Com 50 minutos, programa para 2 ou 3 aulas. Bem, no livro também aqui de Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, o senhor fala sobre a interação virtual do professor, né, saindo do modelo só presencial. De que maneira que o professor pode fazer essa interação virtual e quais são os ganhos que ele tem com essa interação? O mundo hoje é um mundo híbrido, a gente está o tempo todo, estamos aqui conversando, se eu pego o meu celular, eu entro num outro espaço, converso com outras pessoas pelo WhatsApp ou qualquer rede que eu use. Então, na escola também, eu posso fazer uma ponte entre, vamos dizer assim, o mundo do contato físico, do encontro face a face, com as possibilidades de interação, de pesquisa, de comunicação, de experimentação que o mundo virtual me traz. Então, a ideia não é um ou outro, nem um que é melhor ou pior. O mundo é um mundo, vamos dizer assim, da sinergia, da convergência, da integração. Uma parte do que a gente fazia em sala de aula, você pode fazer também usando todos esses recursos digitais, tanto na formação do professor como na prática pedagógica. O aluno também hoje, na sala de aula, os alunos que já trazem seus dispositivos móveis, eles conseguem também participar em atividades. Eles podem criar um mapa conceitual na hora, eles podem baixar um aplicativo, eles podem jogar um jogo competitivo, a ver quem faz mais pontos no Kahoot. Há uma série de aplicativos que permitem em que, enquanto você está junto, também esteja trazendo outros aplicativos digitais. Então, essa combinação ela é interessante para ampliar as possibilidades de aprendizagem, que isso que interessa. Interessa não é a tecnologia, mas que o aluno aprenda e que ele seja protagonista. A ideia é que o aluno seja protagonista, que ele não fique somente fazendo tarefas, mas ele se sinta capaz de fazer coisas bem interessantes. Eu admiro os professores, principalmente aqueles que trabalham na periferia e com alunos mais simples, alunos mais pobres, que eles trabalham as possibilidades que esse aluno tem. Primeiro,
criando uma motivação, assim dizendo, o aluno, trabalhando esse lado afetivo dele, que tem que ser trabalhado, para depois fazer coisas analógicas, por exemplo, jogos manuais e jogos digitais. A combinação de tudo isso é legal. De que maneira, acho que o senhor começou a falar um pouco já isso, mas eu queria que o senhor se aprofundasse um pouco nessa questão da aprendizagem. De que maneira a tecnologia pode potencializar essa aprendizagem do aluno hoje, o aluno do século XXI? A tecnologia, ela faz o que você quer. Se você tem essa visão de aprendizagem ativa, se o aluno ele é estimulado para aprender, para pesquisar, para compartilhar. A tecnologia amplia, faz todas as possibilidades, ajuda na pesquisa, ajuda no compartilhamento, ajuda na experimentação. Ele amplia, um laboratório simples pode ser conectado a outro virtual, um aplicativo pode permitir coisas que em sala de aula não são possíveis. O professor pode, no digital, depois compartilhar todos os projetos, colocá-los numa tela, por exemplo, no Padlet. Você tem todas as possibilidades de que o aluno, primeiro, seja protagonista, ajuda na avaliação também. Por exemplo, você cria um portfólio onde você torna visível o processo de aprendizagem de cada aluno, tudo isso é compartilhado, tudo isso ajuda a tornar a aprendizagem mais visível, mais prazerosa e mais interessante, porque todos aprendem juntos. Bem, nos nossos cursos a gente sempre trabalha muito com essa parte aí online também, com essa interação virtual. E uma das formadoras tinha uma pergunta que era sobre os fóruns. De que maneira ela pode fazer uma interação melhor nos fóruns e engajar mais as pessoas para essa participação? O fórum, estamos falando de cursos online aqui, o fórum é um dos recursos, um dos aplicativos que as plataformas usam para que os alunos discutam, para que não fique só uma coisa centrada no conteúdo. Há várias formas de engajar o aluno. O primeiro é não só ficar num fórum formal, você pode criar também fóruns em redes, por exemplo, WhatsApp, usar assim recursos que os alunos têm no cotidiano, que eles gostam já de usar. Há fóruns que você pode também pedir que alguns alunos façam a mediação, nem tudo tem que ser centralizado no professor. Organizar fórum por temas, por grupos, em que eles sejam também mediadores, então incentivar também a participação e não um fórum centralizado no professor. A tendência do professor sempre é ele ser o centro do fórum. Ele tem que deixar que os alunos eles façam essa mediação e ele está lá também, dando algumas pitadas, orientando e fazendo assim a animação. Então o professor anima, o professor faz perguntas, o professor torna complexo, às vezes respostas simples prontas dos alunos, o professor acrescenta outras possibilidades, passa novos links. Então ele vai intervindo um pouco assim, meio assim, en passant, mas fazendo questões que se tornam importantes e significativas. Bem, uma das grandes preocupações com a chegada da tecnologia há algumas décadas foi do professor se tornar obsoleto, né? De não ser mais necessária a figura do professor na escola, já que a tecnologia traz tantas informações, a internet traz aí tanta informação para todo mundo disponível de maneira rápida, acessível. Mas a gente sabe que são coisas diferentes e que o professor continua aí sendo uma figura muito importante no processo de aprendizagem do aluno. Qual seria, então, o papel do professor hoje, diante de toda essa informação que já está disponível e das ferramentas tecnológicas que a gente tem? O que mudou? O que tem que ser hoje o papel desse professor? O papel sempre foi, o professor sempre foi e será, se ele estiver bem atento e estiver bem preparado, a figura-chave no processo de apoio à aprendizagem, muito mais do que a tecnologia. Agora, uma parte do que o professor sempre fez, a tecnologia está fazendo e cada vez vai fazer melhor. Então, organizar informação, disponibilizar, isso aí a tecnologia está fazendo e a inteligência artificial que vem aí, robôs, vão fazer aquele papel transmissor que antes era feito pelo professor.
qual é o papel principal do professor, não é esse. É o que você faz com tudo isso. Como você lida com uma informação complexa, como você transforma isso num conhecimento interessante, como adequa isso à sua realidade, como você trabalha na integração de saberes e competências, valores, como você projeta isso no seu projeto de vida, na visão de futuro, como você estimula o aluno uma aprendizagem complexa, que ele não desista da vida, que aprenda na vida. Tudo isso é um papel fundamental do professor / mentor, um professor que vira mentor e não somente um transmissor. E se você alia a isso a tecnologia, você vai ter o teu papel potencializado. Uma parte da tua carga anterior, ela é feita pela tecnologia. Ótimo que a tecnologia faça, mas você faz o trabalho principal, que é a interação profunda com o ser humano, individualmente, no sentido de personalizar os caminhos de cada um, faça as suas escolhas e ajudá-las nisso, e que aprendam juntos, que aprendamos com todos, e você lá ficando menos no centro e mais ao lado de todos, ajudando. Então, esse é o papel principal, ineludível, e que exige pessoas muito bem preparadas e comprometidas, que usem todo esse mundo das tecnologias digitais como um grande apoio, mas o teu papel fundamental, ele é ser a principal fonte mediadora com o aluno. Você teria alguma sugestão de estratégias e ferramentas tecnológicas que, se você pudesse indicar uma ou duas, que fossem interessantes para o professor trazer para a sala de aula, o que o senhor poderia indicar? Você vê, estratégias, aqui entramos num mundo muito cheio de possibilidades. Primeiro é o uso de vídeos, YouTube, por exemplo, YouTube Edu, assim como uma fonte de materiais que para o aluno são o primeiro contato com algumas experiências, vivências. Daí você trabalha com alguns aplicativos que são para mapas mentais, desde Simap Tools, há vários que trabalham com mapas mentais. Já citei, assim, por exemplo, o Kahoot, que é para trabalhar um pouco com jogos e também essa estratégia um pouco lúdica e também com a ideia de ver quem é que chega antes. Tem um pouco de competição, são aplicativos legais. Eu falei do Padlet, que é um mural digital onde você coloca todos os blogs, os portfólios dos alunos. São aplicativos gratuitos, simples, que estão aí disponíveis. O portfólio, para mim, é um dos grandes aplicativos que são interessantes. O portfólio, assim como tem o físico, usar o digital, que pode servir para acompanhamento e para avaliação. E aí você tem os portais de apoio do Porvir, você tem dezenas de experiências que estão relatadas, por exemplo, o Inove Edu, você tem a experiência de professores que fazem projetos, que trabalham com atividades interessantes mediadas por tecnologias. Então aí você tem assim, um referencial de colegas teus que estão fazendo trabalhos em várias áreas de conhecimento, com vários níveis de complexidade. E outras plataformas que mostram, tanto as plataformas de secretarias municipais, estaduais e grandes plataformas, desde o portal do professor, que reúnem experiências de uso de tecnologias e metodologias ativas pelo professor em todas as áreas de conhecimento. Eu acho que isso aí é um lugar, um conjunto de lugares para aprender aplicativos, experiências e sucessos e insucessos, porque algumas também mostram alguns problemas na hora que não deram certo, mas você aprende também com o erro, que é uma das grandes assim, diretrizes que eu diria para o professor: erre mais, experimente mais, sofra menos, porque todos estamos assim num barco assim, em que temos que aprender muito daqui para frente.
Tem um dos seus livros em parceria com a Lilian que fala sobre as metodologias ativas. Então, como o senhor tocou no assunto agora, você poderia falar um pouquinho para a gente do conceito, para quem ainda não está familiarizado com o tema que você citou, o que seriam essas metodologias ativas? É algo que sempre existiu, não é nada novo, mas que agora a ênfase é nova. Quer dizer, hoje, para que o aluno se engaje mais, principalmente o aluno mais novo, quanto mais aprende ativamente, engajando-se, experimentando e depois refletindo, não é só, mas aprender fazendo, aprender criativamente, ele é muito mais, primeiro, prazeroso, ele percebe melhor as coisas, ele sente na pele também esse processo de aprender errando, e o professor, ele tem que, a partir dessa experimentação, de aprender na experiência, diversas experiências, não é só robótica, é aprender com jogos, é aprender fazendo pequenas coisas, é aprender desenhando soluções, mas depois refletindo, compartilhando, trocando. Há todo um conjunto assim, de estratégias que sempre existiram, mas que agora estão integradas e que incluem também o físico e o digital, a sala de aula e o online, o antes, aula invertida, e o depois, que seria na sala de aula. Então, é um conjunto assim, de estratégias e técnicas que, dentro de modelos que também chamamos híbridos, que significa misturados, que você vai misturando desde técnicas, recursos tecnológicos, reflexões, quer dizer, o fazer e o refletir, para que quanto mais você mistura, mais você vai criando uma espécie de possibilidades para que cada um se aproprie dessa mistura da forma mais personalizada. Então, a ideia é de que nem todo mundo aprenda do mesmo jeito, como nós ficamos sempre fazendo, mas oferecer alternativas para todos aprendermos juntos, mas cada um do seu jeito. Para encerrar esse momento aqui de pergunte ao autor, então, se eu não tiver tecnologia, se eu não tiver esses novos recursos, mesmo assim eu posso trabalhar com as metodologias ativas? Claro, você tem toda a tecnologia, tudo que hoje achamos que já é superado, livro, quadro, né? Tudo isso é tecnologia. A grande tecnologia do ser humano é a capacidade de criar, é a capacidade de empreender. Aí, em cada momento, o que mais admiro é professores que, com pouquíssimos recursos, fazem trabalhos fantásticos. Tem uma professora chamada Débora, aqui em São Paulo, no interior que trabalha quase em favela, e que ela trabalha com robótica a partir de pessoas que começa pelo lixo, pelo reciclável, eles vão montando alguns projetos e ela vai agregando alguns saberes, até colocar depois uma plaquinha lá pequena, gratuita, e vai criando robôs em garrafas PET ou em papelão. Então, com poucos recursos você pode fazer projetos interessantes. Mas o professor tem que arriscar e tem que experimentar e não ficar só esperando que esteja tudo pronto, que tenha aquela sala super equipada para que as coisas aconteçam. Primeiro, as coisas acontecem no seu desejo de estimular os alunos a aprender. Claro que quanto mais recursos também ajuda, mas às vezes um pouco na simplicidade, em ter coisas que às vezes não estão conectadas, você pode fazer coisas fantásticas. Então, com um jogo simples de dama, de xadrez, a forca, você pode fazer trabalhos bem interessantes se você estimula o aluno a que ele faça associações com tudo aquilo que você precisa ensinar para ele. Bem, professor, eu queria agradecer muitíssimo a sua disponibilidade imediata em aceitar o nosso convite, em poder contar com você e poder levar essas ideias e esses pensamentos para gerar mais reflexões nos professores e para a gente conseguir provocar cada um que ainda não está com coragem de errar, de tentar acreditar e buscar novas ferramentas, novas estratégias, envolver os alunos nesses trabalhos e conseguir aí a participação e a aprendizagem dos alunos, que é o que é mais importante nesse processo da escola, né, de aprendizado. Muito obrigada. Obrigado a você, sucesso e transforme-se, porque isso é muito bom para vocês e para os alunos.